Puma. Os pumas, também amplamente conhecidos nos Estados Unidos como leões da montanha, ou em outros lugares como pumas ou panteras, não confundir com outros grandes felinos também chamados de panteras, são a segunda maior espécie de felino do Novo Mundo, dado que vivem perto de áreas habitadas e podem emitir sons assustadores, semelhantes a gritos. São um elemento comum no folclore e nas lendas urbanas, muitas vezes considerada também muito perigosa. Essa concepção certamente parece lógica à primeira vista. Os grandes felinos são predadores famosos e ameaçadores. A ideia de um tão perto de casa para muitas pessoas é um pensamento assustador, e pumas são comuns em todas as Américas, América do Sul não sendo exceção, felizmente. No entanto, os ataques de pumas a humanos são extremamente raros. Além disso, atualmente parece que eles correm um risco muito maior de nós do que nós deles, dado o fato de que são comumente mortos devido à sua reputação perigosa. Portanto, mais fontes estão se manifestando contra as alegações embelezadas na esperança de parar o declínio da espécie. Anaconda verde. A cobra mais pesada existente em todo o mundo, quase a mais longa também, deve ser um animal perigoso, certo? Para sua presa, com certeza. Para humanos? Não, na verdade não. Uma cobra verdadeiramente incrível, a anaconda verde pode pesar até 70 quilos, o que equivale a colossais 155 libras, e atingir um comprimento de mais de 6 metros, ou 20 pés. Embora não seja venenosa, como todas as jiboias, é famosa a contração de sua presa, engolindo-a inteira. Embora tudo isso seja verdade, e certamente pinte uma imagem assustadora em sua mente, a anaconda verde raramente come presas tão grandes quanto os humanos, por mais massiva que esta cobra possa ser. Nos filmes e na cultura popular, ele tem a famosa reputação de ser um devorador de homens, mas, na realidade, tais ataques são extremamente raros e em grande parte não documentados, mesmo descontando o tamanho de uma pessoa. Embora essas cobras tenham dietas incrivelmente variadas, os humanos simplesmente não são uma fonte de alimento na qual as anacondas verdes parecem estar interessadas. Não há dúvida de que uma fêmea adulta da espécie poderia matar uma pessoa se quisesse. Realmente não parece que a maioria dos espécimes selvagens tenha qualquer desejo de fazê-lo. Como sempre, tome cuidado e evite se aproximar ou tocar em um, mas desde que você tome cuidado, você ficará bem. Centopeia gigante da Amazônia. A maior centopeia do mundo, crescendo até 1 pé ou 30 centímetros de comprimento, armada com pernas modificadas capazes de injetar um veneno bastante sério e, para alguns, incrivelmente doloroso. As centopeias gigantes da Amazônia não são motivo de zombaria. Scolopendra gigante ataca uma grande variedade de animais e pode viver por até uma década. Eles são carnívoros e podem caçar qualquer animal que possam dominar, alguns potencialmente tão grandes quanto eles. Definitivamente, uma combinação que deve ter medo para qualquer um que tem medo de rastejadores, mas, na realidade, é improvável que sejam fatais. Houve apenas uma fatalidade humana associada à espécie, um caso em que uma criança foi tragicamente mordida por uma dessas centopeias, escondida em uma lata de refrigerante. Embora eles possam não ser uma ameaça séria na grande maioria dos casos, esse é um cenário profundamente infeliz e uma imagem horrível. Lontra gigante. As lontras gigantes, para muitos, podem soar como animais adoráveis. No entanto, para outros, elas têm uma reputação horrível e cruel. A verdade está em algum lugar entre os dois, como geralmente é o caso. 2 vezes maiores que as lontras americanas, crescendo até 2 metros ou mais de 6 pés, elas são um predador de ponta e caçam usando seus grandes sentidos e, sim, uma natureza surpreendentemente cruel. Embora eles sejam fofos na superfície, sua má reputação não é inerentemente infundada, e esses
Carnívoros oportunistas provavelmente podem matar uma pessoa mais uma vez, entretanto, eles geralmente não estão interessados em fazê-lo, caçando presas muito menores e apenas lutando contra animais grandes em autodefesa. Além disso, infelizmente, a ariranha é uma espécie em grande perigo, pois seu alcance foi reduzido a uma fração do tamanho anterior, devido à caça ilegal. Outro caso em que representamos uma ameaça muito maior para eles do que eles jamais representam para nós. Piranha. Grandes quantidades de peixes carnívoros movendo-se em grupos e capazes de devorar uma pessoa ou grande animal em poucos segundos. O que não há de perigoso nisso? A resposta para isso é a versão não exagerada. As piranhas são peixes que se movem em grupos, chamados cardumes, mas na verdade são onívoros, e os cientistas acreditam que seus grupos formados são mais para sua própria proteção do que qualquer outra coisa. Além disso, sim, você leu corretamente, esses peixes famosos, ou talvez infames, são na verdade onívoros, e suas dietas geralmente consistem em mais matéria vegetal do que carne. Eles ainda comem carne, no entanto, e tem uma força de mordida incrivelmente poderosa, mas mesmo famoso exemplo de um cardume de piranhas devorando uma grande carcaça se origina de nada mais do que o diário de um exemplo presidente americano. Sua mordida é poderosa, sim, e eles podem ser capazes de devorar um animal rapidamente, mas eles não são considerados um risco sério para os humanos, e mesmo as ideias que têm alguma base na realidade foram apresentadas ao público após um grande lidar com a coloração. Bulete ante. Formiga bala, uma formiga com um ferrão tão poderoso que parece que está levando um tiro. Apavorante? Um pouco. Perigoso? Não. Essas formigas grandes certamente emitem uma picada que faz jus ao seu nome, um veneno poderoso que deixa qualquer um infeliz o suficiente para ser picado por ondas de dor intensa, aparentemente tão horrível, que ocupa o primeiro lugar no índice de dor por picada de Schmidt. Além disso, uma imagem perturbadora a acrescentar: tribos indígenas brasileiras se picam de bom grado usando dezenas dessas formigas ao mesmo tempo tecidas em luvas, que devem usar por minutos, provavelmente criando uma experiência profundamente terrível que certamente será lembrada e marcada. Dito isso, embora a dor seja realmente terrível, e as formigas balas possam picar várias vezes seguidas, nenhuma morte humana foi atribuída às suas picadas até a data deste artigo. A maioria dos jacarés. Os jacarés são tipicamente crocodilianos de pequeno porte da família Alligatoridae, compondo uma das duas únicas subfamílias dentro dela, sendo a outra os crocodilos. Diante disso, não é surpresa que as pessoas tenham medo deles, especialmente quando o tamanho pequeno mencionado é frequentemente muito exagerado. Como todos os crocodilianos, eles ainda representam uma ameaça, especialmente a espécie Melanosuchus niger, conhecida pelo seu nome comum como jacaré do mato, um dos maiores crocodilianos do mundo, responsável por um terrível e trágico ataque fatal a uma criança pequena. Você pode perguntar então, por que eles estão na lista de animais menos perigosos do que sua reputação? A resposta basicamente se resume a olhar para os jacarés como um todo em vez de apenas uma única espécie. Embora o jacaré seja especialmente perigoso para as crianças, até mesmo seus ataques são relativamente raros, e muitas outras espécies de jacarés que são virtualmente inofensivas, contanto que sejam deixadas sozinhas, são agrupadas ao lado de Melanosuchus niger. Como sempre, ser cuidadoso é importante, mas um único outlier não transforma um grupo inteiro e diverso de espécies em monstros perigosos. A maioria dos jacarés são pequenos animais noturnos que se importam muito mais com os peixes do que com as pessoas. Poison dart frog. Outro animal que tem sido um esteio na mídia popular. Essas rãs lindas e coloridas, como o nome sugere, são venenosas. Mais do que isso, Pilobates terribilis
Também conhecido como sapo-dardo venenoso dourado, é famoso por ser letalmente venenoso. Certamente assustador, mas, como vimos nesta lista até agora, a realidade é tipicamente mais domada do que representações sensacionalistas dela, embora sejam venenosos. Sim, muitas pessoas não percebem como isso não é ameaçador para a pessoa comum. O veneno deles é quase certamente letal se entrar na corrente sanguínea de uma pessoa, mas dado o fato de que eles não têm um método para aplicar o veneno, você só corre risco se tentar comer um ou manusear e agitar um sobre uma ferida aberta. Curiosamente, por mais venenosos que sejam, eles carecem completamente dessas temíveis toxinas em cativeiro, onde são frequentemente mantidos como animais de estimação bastante inteligentes, bonitos e um elemento cultural muito reconhecível em muitas culturas indígenas. Essas rãs são mais admiradas do que temidas. Aranha errante brasileira. Pessoas aracnofóbicas provavelmente já estão protestando que tal criatura monstruosa está sendo defendida, mas, novamente, há boas razões para isso. As aranhas errantes são aracnídeos grandes e ativos, alcançando a largura das pernas de até 15 centímetros ou 15 centímetros, e preferem caçar ativamente a esperar em uma teia. Os fatos acima mencionados, juntamente com um dos venenos de aranha mais tóxicos da Terra, e o fato de que sua mordida, estranhamente, causa ereções humanas, certamente os tornam estranhos, no mínimo. Às vezes escondidos em folhas de bananeira, ou mesmo em remessas internacionais de banana, esses bichos rastejantes são temidos com razão, tanto quanto as aranhas vão. Embora tudo isso seja verdade, para começar, as aranhas não são temidas por direito. As aranhas errantes têm sido caracterizadas especificamente como infames, agressivas, embora a realidade seja que elas são bastante defensivas. Elas, como todas as aranhas, não têm a intenção de prejudicar os humanos e só morderão em autodefesa. E se um morder, no entanto, bem, as perspectivas não são tão sombrias quanto se possa pensar. Certamente não há morte instantânea. De acordo com um estudo brasileiro, apenas 2,3% de todas as picadas relatadas requerem antiveneno, e as chances de sobrevivência são muito altas. Tarântula goliate birdeater. No topo da lista, está talvez o animal mais sensacionalista dos 10, o que certamente diz muito. As tarântulas goliate birdeater estão entre as maiores aranhas da Terra, ocupando o segundo lugar, quando se trata de envergadura das pernas, e o primeiro lugar para a aranha mais pesada conhecida atualmente. São enormes, peludos e podem lançar os pelos urticantes de seu abdômen em alta velocidade, como mecanismo de defesa, pelos extremamente irritantes que podem até bloquear as vias respiratórias. Eles são, como o nome sugere, enormes, com uma envergadura de perna que pode ser tão grande quanto um pé e um peso de até 6 onças ou 175 gramas. É uma aranha verdadeiramente impressionante. Mesmo que, apesar do título, eles raramente comam pássaros, eles são provavelmente a aranha mais adequada para fazer isso no planeta. Seu tamanho, entretanto, é frequentemente exagerado para ser ainda maior do que suas proporções já quase recordes, ao lado de alegações de que seus pelos urticantes fazem as pessoas sufocar ou seu veneno é mortal, embora talvez não sejam tão dóceis quanto outras. Tarântulas sul-americanas ainda não são as mais defensivas e certamente não são agressivas. Até hoje, nenhuma fatalidade humana foi atribuída a uma tarântula, nem esta, nem qualquer outra.